Foi? Apareceu, professor. Beleza. Então, olha só, a gente, na semana passada, a gente precisou falar um pouquinho sobre grãos, porque a gente disse que havia alguns elementos que eram adicionados aos ácidos, que esses elementos promoviam o refino do tamanho de grão. E aí a gente foi lá entender o que era essa questão de grãos, né? Então, grãos, na verdade, o que são? São conjuntos de células unitárias que têm a mesma orientação. Quando a gente pensa, por exemplo, no sistema cristalino cúbico, seja de faces centradas ou de corpo centrado, eles lembram um cubo. Então, um cubo ele tem duas a duas as faces paralelas. Só que durante o processo de cristalização, durante a solidificação desse metal, esse cubo ele pode ter uma das faces que não esteja completamente paralela à outra. E quando isso acontece, ele faz com que haja uma mudança de direção da célula unitária ao lado, que não necessariamente vai mudar a direção da outra, porque a outra continua acompanhando ela. Então, uma mudança de direção de uma célula unitária em relação às demais começa a mudar a direção de um conjunto de células unitárias. Então, cada vez que isso acontece, a gente vai ter grupos, né, conjuntos de células unitárias, e a esses conjuntos a gente vai chamar de grãos. Então, aqui, essa linha que une os grãos, a gente chama de contorno de grão. Essa é uma foto que eu trouxe para vocês que mostra, né, através de uma análise metalográfica, isso aqui é um aço visto pelo microscópio. Então a gente prepara a superfície do aço, vai olhar no microscópio e a gente consegue identificar esses formatos, que são os grãos. Existe uma tabela que classifica para mim os grãos, tá? Então eu tirei aqui do livro, peguei uma granulação bem maior e uma bem menor para a gente poder fazer comparações e falar sobre o que muda na propriedade de um aço, se ele tem grãos grandes ou grãos grossos, ou se ele tem grãos pequenos ou grãos finos. Então a gente normalmente diz que o aço tem granulação grossa ou grãos grossos, ou granulação fina, grãos finos. Para a gente tentar entender o que muda, né, em termos de propriedades, quando a gente tem esses dois tipos de grãos, a gente vai associar isso a uma parede de tijolo. É um tijolo cerâmico daqueles furados, né? Está assentado aqui com o que a gente chama de argamassa. Então, compondo essa parede ou compondo esse muro, a gente tem o tijolo e a gente tem a argamassa, tá? Então, o nome não é massa, tá? É argamassa. O nome técnico é argamassa. É claro que você não vai brigar com o servente, não vai brigar com o pedreiro, não vai brigar com ninguém que estiver trabalhando na obra que diga para você que o nome disso é massa. E muito menos que diga que tem que molientar a massa, ao invés de molhar, tá? Então, tem alguns linguajares que aparecem aí na construção civil e a gente caminha com eles, mas sabendo que não é o linguajar correto quando a gente está falando, né, em nível técnico. Tecnicamente falando, esse cordão aqui se chama argamassa, né? Que essa aqui é a argamassa que está sendo utilizada para assentamento de tijolos. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês com relação à propriedade dos grãos? Estou querendo mostrar o seguinte: quando a gente olha para essa parede aqui, ó, o que é mais resistente, a argamassa ou o tijolo? Alguém pode me dizer? Alguém pode abrir o microfone e colaborar? Argamassa? Professor, eu não Argamassa. entendi não. Pode repetir? Posso. O que nesse tijolo tem uma resistência, por exemplo, uma resistência mecânica, uma resistência à penetração ou à deformação maior? É o tijolo ou é esse cordão de argamassa? Argamassa. Eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Argamassa. Isso, quando a gente lembra, inclusive, né, que já tentou furar uma parede para pendurar um quadro, um armário, alguma coisa assim, a gente percebe que há uma grande diferença quando a broca está na direção do tijolo e quando a broca está na direção da argamassa. Aqui a perfuração é mais difícil e a bucha fica mais assentada, fica mais firme. Aqui a perfuração é mais fácil e nem sempre a bucha fica tão firme. Então a gente entende que a argamassa ela é mais resistente. Então olha só, a gente tem aqui, ó, um tijolo que está envolvido com argamassa. Aqui a gente tem um grão e o seu contorno de grão. Então, se a gente analisar a argamassa como contorno de grão, para essa parede, para esse tamanho de tijolo, que é o meu grão, eu tenho uma determinada quantidade de argamassa. O que acontece se eu diminuir o tamanho do tijolo? Se eu diminuir o tamanho do tijolo, vai aparecer mais argamassa entre os tijolos.
Ó, estou diminuindo o tamanho dos tijolos, meus tijolos ficaram menores. Com tijolos menores, eu tenho agora mais argamassa. Se eu tenho mais argamassa, a minha parede ficou mais ou menos resistente? Mais. Mais resistente. Então, olha só, é muito comum, se eu não mostro isso para vocês e faço a pergunta antes, é muito comum as pessoas dizerem que grãos grossos são mais resistentes do que grãos finos. É porque a gente tem essa coisa de que tamanho é documento, e na verdade nem sempre tamanho é documento. Nesse caso aqui, ó, os grãos grossos, eles são menos resistentes do que os grãos finos. Porque grãos finos, eles têm maior superfície de contato, eles têm maior contorno de grão. E é o contorno de grão, é essa superfície de contato, que aumenta a resistência, porque é no contato que os grãos se mantêm mais juntos. Então, se eu tenho mais contato, mais juntos eles estão, mais resistentes eles ficam. Então, essa parede eu trago para mostrar para vocês que existe uma diferença na resistência mecânica entre o aço que tem grãos finos e o aço que tem grãos grossos. Obviamente que se no aço que tem grãos finos eu tenho uma maior dureza e resistência mecânica, no aço de grãos grossos eu tenho uma maior dutilidade. Então, notem que eu já estou querendo dizer para vocês o seguinte, que há aços em que eu quero que eles tenham uma boa dutilidade e por isso me interessa o grão grosso, e há aços em que eu quero uma maior dureza e maior resistência, ou simplesmente o refino do tamanho de grão. E para isso eu vou obter grãos menores. Então, quando eu estava falando lá daquela questão do cobalto, do vanádio e do molibdênio, então eles promovem isso, eles promovem o refino do tamanho de grão. Mas não necessariamente o tamanho de grão vai ser alterado só por conta daquilo, só por conta da adição dos elementos. O que acontece? Houve, né, dois estudiosos que descobriram o seguinte, que em princípio o diagrama de fase da liga ferro-carbono traz os microconstituintes principais para a gente. Aquilo ali se dá em condições altamente controláveis, né, de resfriamento, de tudo. Então você tem os microconstituintes dentro daquele diagrama. Só que eles começaram a observar, fazendo experiências, que a partir do momento que eu pegava um aço, aquecia ele a uma determinada temperatura, e aí como a gente viu que o ponto de partida para a transformação é a austenita, quando a gente vai resfriando, que a temperatura vai caindo, a austenita vai se transformar em alguma coisa. A gente viu aqui que a austenita ela pode virar perlita, ela pode virar ferrita com perlita e ela pode virar cementita com perlita. Então, durante o resfriamento, quando aparece um desses microconstituintes, ferrita, perlita ou cementita, elas vão se manter assim. Pode resfriar depois até a temperatura ambiente, que não vai acontecer mais nada com elas. Então, durante o resfriamento, só quem se transforma é a austenita. Então, eles descobriram o seguinte, que aquecendo o aço a uma temperatura, que a gente diz temperatura de austenitização, né, uma temperatura que vai acima daquela linha de 723 graus Celsius, e dependendo do teor de carbono um pouco mais acima, né, para ter somente austenita, dependendo da forma como esse aço era resfriado, as propriedades do aço eram diferentes. Eles começaram a perceber isso. E aí eu volto àquela fala do primeiro ou do segundo dia de aula que eu disse para vocês. Olha, para a gente entender as propriedades dos materiais, a gente precisa conhecer o que tem lá dentro, porque o que tem lá dentro é que define quais as propriedades o material vai apresentar. Então, partindo desse princípio, quando a gente vem e resfria de forma diferente, as propriedades se alteram. Então, alguma coisa deve estar acontecendo com esses microconstituintes. Não pode ser só aquilo, não pode ser simplesmente ferrita, perlita e cementita. Tem algo mais que acontece para que as propriedades sejam diferentes, para que as propriedades sejam modificadas a partir desse aquecimento e desse tipo de resfriamento. Basicamente, os resfriamentos experimentados foram um resfriamento dentro do próprio forno, que aí vai me dar um resfriamento bastante lento, um resfriamento um pouco mais acelerado, que é ao ar, e um resfriamento mais acelerado ainda quando a gente pega e coloca dentro de um meio líquido. E aí, obviamente, que dentro desses meios de resfriamento a gente tem algumas variações. Quais são as variações? Então, a gente diz que a gente tem uma drasticidade de resfriamento, né? Então, aqui a gente está caminhando
do resfriamento mais lento para o resfriamento mais drástico, ou mais rápido, mais veloz, tá? Então a gente pode fazer dentro do próprio forno, a gente pega a nossa peça, coloca dentro de um forno, aquece até uma temperatura bastante elevada e simplesmente desliga o forno. Ao final disso, quando a peça resfriar, né, quando ela estiver na temperatura ambiente, ela vai ter adquirido uma determinada propriedade que pode ser diferente da propriedade inicial que ela tinha. A gente pode, ao invés de resfriar dentro do próprio forno, a gente pode simplesmente tirar a peça e colocar em cima de uma bancada. E aí a gente opta, né, por deixar a peça parada ou ligar um ventilador em cima. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter um resfriamento um pouco mais acentuado do que o anterior e a propriedade vai ser diferente. Se eu pegar uma peça com o mesmo teor de carbono, ou seja, do mesmo aço que eu usei anteriormente, a propriedade vai ser diferente. E aí eu posso ainda, ao invés de fazer o resfriamento num desses meios, fazer o resfriamento num meio líquido. Os meios utilizados são óleo, a água e salmoura. No óleo tem uma velocidade de resfriamento, na água é mais rápido e finalmente na salmoura, que é uma mistura de água com qualquer tipo de sal, é mais acentuada ainda. E você também pode escolher entre simplesmente jogar dentro desse meio líquido ou jogar e ainda ficar mexendo para resfriar mais rápido. A verdade é que esses meios de resfriamento são meios de resfriamento bastante acentuados e que mudam mais ainda a propriedade do aço quando resfriado desse jeito. Então, baseado nisso tudo, né, que a gente veio falando até agora, esses cientistas eles bolaram, né, eles propuseram um diagrama chamado diagrama tempo, temperatura, transformação ou diagrama TTT. Notem que esse diagrama ele é diferente daquele diagrama que a gente apresentou lá. Mas o que ele tem aqui que é peculiar ao que a gente já tinha visto? A linha de 723 graus Celsius. Se a gente falar, e a gente vai falar primeiro de um aço, né, eutetoide, quem lembra o que é um aço eutetoide? Ninguém arrisca? Aço eutetóide é o aço que tem 0,8% de carbono e que a transformação da austenita ela é direta em perlita, sem aparecer outro microconstituinte, porque se ele tem menos do que isso, junto com a perlita aparece a ferrita, e se ele tem mais do que isso, junto com a perlita aparece a cementita. Então isso vem lá do nosso diagrama de fase da liga ferro-carbono, mais especificamente da região eutetóide. Então aqui a gente tem a linha de 723 graus Celsius. Como a gente, para a nossa explicação, a gente está pensando no aço eutetóide, então acima de 723 graus Celsius a gente tem austenita. Só que eles verificaram algumas coisas. Primeiro, dependendo da velocidade de resfriamento, a transformação da austenita pode ocorrer um pouco abaixo de 723 graus Celsius. E aí, eles bolaram esse diagrama contendo duas curvas, uma curva que eles chamaram de I, a outra de F, e duas retas horizontais, uma que eles chamaram de MI, outra de MF. O I significa início de transformação. O F significa final de transformação. Gente, se tiver alguma dúvida durante a explicação, pede para parar e eu paro e a gente reexplica e continua, tá bom? Sem problema algum. Então, I de início de transformação, F de final de transformação. I de início de transformação, F de final de transformação. Então, quando eu fizer aqui uma curva de resfriamento, estou caindo a temperatura em função do tempo. Quando eu fizer uma curva de resfriamento, toda vez que essa curva cortar uma linha de início de transformação, começa uma transformação. Toda vez que ela cortar uma linha de final de transformação, não vai acontecer mais nenhuma transformação. Todas as transformações já aconteceram. Então, ela pode cortar uma outra linha depois que nada mais vai acontecer. Então, esse é o diagrama chamado diagrama tempo-temperatura-transformação, ou TTT, ou ainda diagrama das curvas em si. E aí, é a partir desse diagrama que eles começaram a entender que nem tudo era somente daquela forma como a gente vê no diagrama de fase da liga ferro-carbono, mais especificamente na região altetóide. Então, a gente falou aqui de três tipos de resfriamento. Um resfriamento bastante lento, dentro do forno, um resfriamento um pouco mais acentuado ao ar
e um resfriamento mais rápido, que é no meio líquido. E são essas curvas de resfriamento que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, no resfriamento dentro do forno, esse resfriamento ele é rápido ou ele é lento? Lento. Lento. Então se ele é lento, ele gasta pouco ou muito tempo? Muito tempo. Muito tempo. Então, eu vou simular aqui uma curva para esse nosso resfriamento, ó, lento. Então, um resfriamento lento é um resfriamento que cortou a linha de início e de final de transformação bem lá em cima. Ó. Gastamos, ó, olha o tempo que a gente gastou. Um tempo bastante grande para resfriar. Dentro dessas curvas está a transformação da austenita em perlita. Então, toda vez que cortar essa linha de início de transformação, a austenita está se transformando em perlita. Toda vez que cortar essa linha de final de transformação, a austenita está se transformando, está terminando de se transformar em perlita. Então, comecei a transformar em perlita e terminei de transformar em perlita. Mas notem, e aí depois a gente vai falar sobre isso, ó, que qualquer curva que eu faça, ó, eu só consigo cruzar essa linha de início de transformação acima do cotovelo. Ó. Então, daqui para cima, qualquer curva que eu faça, eu consigo cruzar. A partir do cotovelo para baixo, ó, se eu fizer qualquer curva, eu não corto mais essa linha aqui embaixo. É porque essa linha aqui embaixo depende de uma curva especial, porque aqui embaixo eu não formo perlita. Aqui eu vou formar um outro microconstituinte que daqui a pouco a gente vai falar dele. Então, do cotovelo para cima, início de transformação em perlita, final de transformação em perlita. Nessas circunstâncias, eles descobriram que a perlita que eles estavam formando era uma perlita grossa. Por que uma perlita grossa? Então, vamos entender. Imagine o seguinte: imagine que a gente está retornando para a nossa sala de aula. Por algum motivo, né, houve algum contratempo e não justamente a nossa sala, né, que a gente tem aula às 18 horas e aí não tem para onde correr, não conseguiram arrumar as carteiras, não conseguiram colocar no lugar. A sala está toda desarrumada. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, gente, colabora, e aí é até bom porque a gente consegue aproveitar como exemplo, né? Gente, vocês poderiam colaborar e ajudar para a gente poder arrumar essa sala? E digo para vocês, olha, fiquem um tempo tranquilo para arrumar a sala, não precisa correr. Se eu disser para vocês fiquem um tempo tranquilo, não precisa correr, a sala provavelmente vai ficar bem organizada, vai ficar bem arrumada. Ou seja, quando eu tenho um resfriamento mais lento, quando eu dou tempo para a organização, significa que eu terei mais células unitárias organizadas ou menos células unitárias organizadas. O que vocês acham? Mais organizada. Mais células, né? Então eu terei uma quantidade maior de células unitárias organizadas. Uma quantidade maior de células unitárias organizadas vai me promover grãos grossos ou grãos finos? Precisamos voltar na transparência lá no slide do grão? Vamos voltar aqui então. Olha só, ó. Grão o que é? É um conjunto de células unitárias. Então, esse conjunto de células unitárias tem a mesma organização. Se eu tenho uma quantidade de células unitárias organizadas maior, o que acontece com o tamanho do grão? O grão vai aumentando. Quanto mais células unitárias eu tiver organizadas, maior vai ser o grão. Então, se eu dou um tempo para a organização dessas células unitárias, eu passo a ter um grão grosso. Então, tem dois tipos de grão. Um grão que vai ser um grão grosso, quando o tempo é suficiente para que eu organize uma quantidade grande de células unitárias. E grãos finos, quando o tempo não é suficiente para organizar muitas células unitárias. Então, eu organizo poucas células unitárias. Então, a diferença da formação do grão grosso e do grão fino é que aqui o tempo de resfriamento está sendo menor. Então, a quantidade de células unitárias organizadas é maior, promove um grão grosso. Quando eu diminuo o tempo, a quantidade de células unitárias organizadas é menor e aí eu diminuo, consequentemente, o tamanho do grão. Conseguiram captar?
Vamos voltar para o nosso diagrama, então. Se ninguém respondeu, dizem que quem cala consente, né? Então, vamos lá. Então, nosso primeiro resfriamento, perlita grossa. É por isso que ela é chamada de perlita grossa. Ela é perlita grossa por quê? Porque aqui eu tenho um tempo suficiente para que muitas células unitárias se organizem, e aí, muitas células unitárias se organizando, eu tenho grãos maiores, e aí, perlita grossa. Mas a gente viu que essa é uma velocidade de resfriamento dentro do próprio forno, que é bastante lenta. Uma segunda velocidade de resfriamento foi ao ar. Essa velocidade foi um pouco maior. Então, o que acontece com o tempo? Gasto aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Então, vou fazer uma curva agora na qual a gente está diminuindo o tempo. Notem que agora ó, eu não estou cortando mais a linha de início e de final de transformação lá em cima. Ó. Eu já cortei aqui próximo ao cotovelo. Mas continua sendo o quê? Início e final de transformação em perlita. Qual vai ser a diferença que vai acontecer aqui agora? É que aqui eu dei muito tempo para que essa perlita se organizasse. Então, eu tenho uma quantidade de células unitárias grande e organizada e por isso os grãos são grossos. Essa perlita é chamada de perlita grossa. Aqui, como diminuiu o tempo, o tamanho de grão diminuiu. Então, passei a ter uma perlita fina. Pelo que a gente já identificou quando a gente falou lá do tijolo, a gente já sabe que as duas, embora sejam perlita, têm propriedades diferentes. Por exemplo, qual das duas tem maior dureza e resistência mecânica? A grossa ou a fina? Afina. A fina. Então, lembra? A gente mostrou lá para vocês, quando falou dos tijolos, que quando a gente diminui o tamanho de grão, a gente diminui o tijolo, a gente tem mais argamassa. A argamassa é mais resistente. Quando a gente diminui o tamanho de grão, a gente tem maior superfície de contato. A gente tem mais contorno de grão. Então, por isso, a perlita fina é mais dura e mais resistente. Ao passo que a perlita grossa ela é mais dútil. Então, os dois primeiros resfriamentos, um dentro do forno, vai me dar a perlita grossa e o outro ao ar vai me proporcionar a perlita fina. Já temos dois microconstituintes com propriedades diferentes. Mas eu posso ainda agora fazer um resfriamento mais rápido ainda, que sequer toque as linhas de início e de final de transformação em perlita, mas toque uma linha de início de transformação em um novo microconstituinte e uma linha de final de transformação desse novo microconstituinte. Esse novo microconstituinte se chama martensita. O que é a martensita? Aí a gente volta para aquela nossa sala de aula. A gente tem, como a gente tem três curvas de resfriamento, a gente tem três possibilidades que a gente pode pensar na arrumação da sala de aula. A primeira que eu disse para vocês, fica à vontade. A segunda que eu vou dizer para vocês, olha, vocês têm aí 10 minutos para fazer isso. E aí ela não vai ficar tão organizada como ficou. E a outra que eu vou dizer para vocês, vocês têm 1 minuto para arrumar. Provavelmente vocês não vão conseguir arrumar nada. Por mais que tenha bastante gente em sala de aula, vocês não vão conseguir arrumar quase nada. Isso é a martensita. A martensita é um microconstituinte que ele é completamente desorganizado e aí por conta dessa desorganização ele tem muita tensão interna e todo material que tem tensão tem uma dureza elevada. Tá? Então, a martensita é um material, um microconstituinte que tem dureza bastante elevada, mais elevada, inclusive, do que a cementita. Dos que a gente conhecia, a gente comparava a ferrita, a perlita e a cementita. A gente viu que a cementita, até então, era o microconstituinte mais duro e mais resistente que a gente tem na liga ferro-carbono. Mas agora, conhecendo o diagrama tempo, temperatura e transformação, a gente aprende que tem um outro microconstituinte que é mais duro ainda. Essa associação que a gente faz da tensão, a gente pode até fazer um comparativo com os seres humanos, né? A gente pode fazer um comparativo com eles. Quando a gente está tenso, né? Quando a musculatura nossa, por exemplo, né, por conta de tensão, né, por conta, às vezes, de nervosismo, a musculatura nossa aqui dos ombros, né, a parte posterior, né, a parte das costas, ela fica enrijecida. Ela fica enrijecida por conta de tensão. Então, você precisa fazer uma massagem para aliviar essas tensões.
No caso da martensita aqui, é a mesma coisa. Ela é um microconstituinte que tem uma dureza tão elevada que pode se tornar frágil. Então, por conta disso, eu esqueci de fazer o desenho aqui, eu faço daqui a pouco para vocês, para a gente poder completar. A gente precisa, logo assim que obtém a martensita, fazer um tratamento nela para corrigir essa dureza em excesso. Porque se for uma peça, dependendo do formato da peça, a peça pode desde empenar a apresentar trincas e, inclusive, ruptura da própria peça. Isso pode acontecer. Então, vocês lembram quando a gente falou da maleabilização? Alguém me conseguiria lembrar como é que a gente faz a maleabilização? A maleabilização é aquele tratamento que a gente utiliza para obter os ferros fundidos maleáveis a partir do ferro fundido branco. Alguém lembra como é que ele acontece? Aquecimento por tempo prolongado. Isso, a gente aquece por um tempo prolongado e depois resfria lentamente. Lembra o que queria, na verdade, dizer isso? O que queria dizer isso era que a gente aquecia. Primeiro, o aquecimento é para favorecer a mobilidade interna. Então, quando a gente aquecia, a gente favorecia a mobilidade interna, porque a gente queria que parte do carbono saísse da cementita para formar a grafita. Quando a gente deixava por um tempo prolongado, é que a gente está dando tempo para que isso aconteça. E depois a gente resfriava lentamente, porque um resfriamento lento não vai causar nenhum prejuízo para a peça. A gente não vai causar nenhum choque térmico nela. A partir da martensita, a gente faz a mesma coisa. Eu, inclusive, na época, na ocasião, eu disse para vocês o seguinte: olha, esse tipo de tratamento se faz também para outras finalidades. E aí ele leva o nome de acordo com a outra finalidade. Então, esquecendo aqui agora esse diagrama, tá? A gente pensa no seguinte: a martensita, como ela é cheia de tensão, o que a gente faz com ela? A gente aquece a uma temperatura elevada, claro que abaixo da temperatura de austentização, a gente aquece normalmente a 500, 600 graus Celsius, aí a gente favorece a mobilidade, favorecendo a mobilidade, parte da martensita consegue se organizar um pouco, porque a gente deixa durante um determinado tempo e depois a gente resfria lentamente. Quando a gente aquece essa martensita, deixa durante um determinado tempo e resfria lentamente, a gente está fazendo um tratamento térmico chamado de revenido. Então, a martensita que eu obtenho é uma martensita revenida, que é uma martensita que tem a dureza excessiva corrigida. E aí você não perde mais a sua peça, você não vai ter problema nenhum. Então, por conta desse resfriamento, ser um resfriamento muito acentuado, a gente cai de uma temperatura muito elevada para uma temperatura muito baixa, a gente corre sério risco, né, por conta da formação da martensita, que é um microconstituinte de dureza muito elevada, de a peça apresentar uma dureza excessiva e a gente perder. Então, obrigatoriamente, depois disso, a gente aquece de novo, mantém por uma temperatura e resfria. Ao invés de ter martensita como produto final, a gente vai ter o que a gente chama de martensita revenida. Depois eu acrescento aqui para vocês, para a gente poder tirar um print, para vocês poderem copiar, tá? Então, ó, a gente já tem 3 tipos de microconstituintes, ó. A perlita, que até então a gente não sabia que ela poderia ser grossa ou fina, e mais um novo que apareceu aqui, que é a martensita. E agora falta uma curva também, que eu disse para vocês, né? Que a gente, de alguma forma, a gente precisa cortar essa parte aqui de baixo, porque aqui embaixo não é formação de perlita, é formação de outro microconstituinte. E aí a gente faz uma curva que inicialmente ela é rápida, acentuada, como a curva de formação da martensita. Depois a gente tem uma manutenção na mesma temperatura, que vai fazer com que eu corte a linha de início de transformação aqui embaixo e a linha de final de transformação aqui embaixo, e aí depois eu faço um resfriamento lento. Nessas circunstâncias aparece um novo microconstituinte chamado de bainita. A bainita é um microconstituinte que tem uma excelente dureza, uma excelente resistência, semelhante à daquela que a gente falou da martensita revenida. Então, a vantagem de se obter bainita é que eu não preciso depois fazer nenhum tipo de tratamento, porque ela já tem a dureza corrigida como a martensita revenida. No entanto, ó, obter a martensita é mais fácil do que obter a bainita. Olha o custo, como é difícil de você ter que resfriar rapidamente e depois manter a temperatura durante um determinado tempo
para que a gente consiga acertar esse corte da curva exatamente abaixo do cotovelo. Então, isso me proporciona um novo microconstituinte, que é a bainita. Então, notem como o nosso repertório de microconstituintes cresceu. A gente falou primeiro da região etetóide, a gente viu a austenita, a gente viu a ferrita, a gente viu a perlita e viu a cementita. Quando a gente falou dos ferros fundidos, apareceu para a gente a grafita. E agora, nesse diagrama, a gente consegue distinguir dois tipos de perlita, a fina e a grossa, e aparecem para a gente ainda a martensita e a bainita. É claro que algum de vocês vai falar assim, professor Wagner, mas eu queria saber, e se a gente fizer uma curva que passe no meio dessa região? Porque isso pode acontecer. Não é desejável, tá, gente? Essas curvas de resfriamento são curvas que já são conhecidas por quem vai fazer esse tipo de resfriamento. A gente diz que fazer esses resfriamentos é fazer um tratamento térmico, tá? A gente chama isso de tratamento térmico. Então, de acordo com esse resfriamento, a gente vai obter algum tipo de microconstituinte, e esse microconstituinte é por conta dele que a gente tem uma nova propriedade. Aqui, ó, a martensita, ela é muito mais dura e mais resistente do que a perlita fina. A bainita é menos dura e menos resistente que a martensita, mas praticamente igual à martensita revenida. E a gente pode, sem querer, botar uma curva que passe ali naquele meio. E aí pergunto para vocês, o que será que acontece se a curva passar naquele meio? Quem se arriscaria a tentar dizer, para a gente ver se está entendendo de fato o que a gente está explicando? O que eu teria como microconstituinte final ali? Ninguém arrisca? Austenita? Austenita? Não, eu estou resfriando. Por que austenita? Por que você acha austenita? Existem alguns casos que a gente chama de austenita retida, né? Mas não é esse caso. Mas por que você acha austenita? Chutei. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas às vezes a gente dá uns chutes baseado em alguma coisa que a gente pensou, né? Vamos reunir o que a gente fez. Oi? Resfriamento muito rápido, né? Uma coisa do tipo. Não, ele é menos rápido do que o resfriamento que a gente fez para obter martensita, né? Ele é mais rápido do que o da perlita fina, mas, no entanto, menos rápido do que o da martensita. Olha só, vamos pensar aqui no seguinte, no que a gente veio falando sobre esse diagrama. A gente precisou de algumas informações para tentar entender esse diagrama. A primeira, só quem se transforma em alguma coisa durante o resfriamento é a austenita. Esse é o primeiro ponto. O segundo, muito específico para o diagrama. Toda vez que a curva de resfriamento cortar uma linha de início de transformação, começa a transformação da austenita em algum microconstituinte. E isso só acaba quando ela cortar uma linha de final de transformação. Senão, isso não acaba. Então, vamos analisar o que está acontecendo. Ó. Peguei essa minha curvazinha verde, ó, comecei a resfriar. Quando eu cruzei essa linha, eu estou cruzando a linha, né, a curva de transformação da austenita em qual microconstituinte? Do cotovelo para cima eu obtenho perlita, algum tipo de perlita. Claro que como eu estou próximo aqui, vai ser a perlita fina. Quanto mais próximo do cotovelo, mais fina é a perlita. Então, ó, comecei a transformar a austenita em perlita fina. Só que notem, ó, eu estou descendo e não cruzei nenhuma outra linha de início de transformação. Então, significa que eu continuo transformando em quê? Em perlita fina. Mas, quando eu chego aqui embaixo, ó, eu estou cortando a linha de início de transformação de quem? Da austenita em martensita. Então, até aqui, ó, eu vinha transformando a austenita em perlita fina e depois eu ainda tinha a austenita, que eu comecei a transformar em martensita. E quando chegou aqui, eu cruzei uma linha de final de transformação. E aí, de fato, aqui eu terminei a minha transformação. Então, os microconstituintes que eu terei ali formados serão a perlita fina, que veio dessa curva aqui de cima, e mais a martensita, que veio dessa faixa daqui de baixo. Então, enquanto eu não cruzei uma linha de final de transformação, as transformações foram acontecendo. Primeiro, como eu cortei a linha de início de transformação acima do cotovelo, em perlita fina e depois em
martensita. Ah, Wagner, eu posso querer isso? É muito raro. É muito raro por quê? Então, eu vou explicar para vocês. Eu acredito que só o pessoal de produção de mecânica que deve ver isso mais lá na frente. Quando falar de processos de fabricação, acho que tem uma parte que trata de tratamentos térmicos. Então, essas curvas aqui são curvas que representam tratamentos térmicos. O tratamento térmico, ele objetiva ter a melhora de alguma propriedade. Quando eu faço um resfriamento lento para obter a perlita grossa, a gente viu lá que a perlita grossa ela tem boa dutilidade. Então, isso aqui é um tratamento que a gente faz para melhorar a usinagem dos aços. Então, quanto mais grossa for a perlita, mais dútil é o aço e mais fácil de usinar o aço. A usinagem é um processo de fabricação no qual a gente arranca material da peça. Eu acho que eu cheguei a falar na aula passada, quando a gente falou de ferramenta de corte, né? Esse tratamento aqui é um tratamento no qual a gente quer promover o refino do tamanho de grão, normalmente antecessor à obtenção da martensita, para que a gente tenha uma martensita de boa qualidade. Então, esse tratamento aqui ele tem o nome de recozimento total ou pleno. Esse resfriamento ao ar para obter a perlita fina, para promover o refino do tamanho de grão, é chamado de normalização e que normalmente a gente faz antes desse tratamento, cujo objetivo é aumentar a dureza e a resistência, que é chamado de têmpera. E aí, após a têmpera, a gente faz aquele tratamento que eu disse para vocês que se chama revenido. Então, a gente tem aqui um recozimento para obter a perlita grossa, uma normalização para obter uma perlita fina e uma têmpera para obter a martensita. Nenhum tratamento tem o objetivo de obter simultaneamente a perlita fina junto com a martensita, porque o interessante é você ter ou perlita fina ou ter a martensita. Então, em geral, isso aqui, quando acontecer, vai acontecer por acaso, provavelmente por um tipo de aço novo, que não tenha sido feito algum tratamento ainda, então está estudando para ver qual a verdadeira velocidade de resfriamento, porque existem alguns fatores que vão mostrar que essas curvas se comportam de forma diferente, a gente vai falar já já sobre eles, e aí está sendo estudado ainda, então está se ajustando essa curva para que ela passe ou do lado de cá ou do lado de cá. Tá bom? Então isso vai acontecer. Professor, Sim. aonde fica o recozimento aí nesse gráfico? Recozimento é esse aqui, o recozimento total ou pleno. Tem o objetivo de melhorar a usinagem do material. Isso, a gente está dando nomes aqui só para vocês saberem que tem uma finalidade, tá? Mas meu objetivo é só dizer para vocês que a gente está mudando o microconstituinte e mudando a propriedade, tá bom? Então o pessoal de produção e de mecânica lá na frente vai ver isso mais profundamente e aí quando o professor for falar sobre tratamento térmico, vocês já sabem essa curva de resfriamento, vai ficar mais fácil ainda para vocês, tá? E faltou esse daqui, ó. Beleza. A obtenção da bainita, na verdade, a gente chama de tratamento isotérmico. Isotérmico porque ele acontece numa temperatura constante, ó. A transformação acontece em uma temperatura constante. A gente tem dois tipos de tratamento isotérmicos, que são a austêmpera e a martêmpera. A austêmpera é esse tratamento aqui, ó, que a gente obtém a bainita. A martêmpera a gente não vai entrar também no mérito, porque a gente não está falando sobre tratamentos térmicos, e sim sobre as modificações de propriedades baseadas nos microconstituintes. Bom, eu acho que antes de a gente prosseguir, eu acho que é bom eu dar uma pausa para vocês poderem fazer anotações e a gente vai dar uma mexida nesse diagrama, tá bom?